amigos, boa noite, amigas. Vai tudo bem com vocês? Pela graça de Deus, estamos iniciando mais uma parte do estudo. Desta vez, nós vamos terminar o capítulo 8. Nós lemos os 5 primeiros versos. Agora nós leremos a partir do verso 6 até o verso 13. Eu quero pedir a você, sua especial atenção para tudo que nós vamos falar aqui, porque tudo que está escrito aqui irá acontecer de modo literal. Isso vai acontecer. Isso não é uma forma figurada. Então, eu peço sua especial atenção para tudo que falaremos agora. Eu, especialmente, creio fielmente em tudo que vou falar agora, pelos anos de estudo da Bíblia, por ser a Bíblia quem diz isso e não o Silvio, e por outros N livros confiáveis que eu li ao longo da vida. Então vamos lá. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, Apocalipse 8, o verso 6 diz assim: Então os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. Uma vez que o incensário atingiu a terra, lembrem-se que o incensário foi cheio do fogo do trono de Deus. No vídeo anterior nós falamos. Os arcanjos se prepararão para tocar as trombetas. As orações dos santos foram ouvidas. E todo mundo está pronto, está maduro para o juízo. A ira de Deus ascenderá para desencadear a próxima série de juízos. E os arcanjos se prepararão para tocar o alarme. A destruição da terra. O verso 7 diz assim: O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e granizo e fogo misturado com sangue foram lançados sobre a terra. Foi queimado 1/3 da terra, 1/3 das árvores e toda a relva verde. Alguns especialistas da Bíblia não aceitam esta passagem como um cumprimento literal, mas outros estudiosos de profecias aceitam isso como literal. E eu, Silvio Jonatas, também aceito isso como algo literal, ou seja, vai acontecer de fato. Vamos observar a 7ª praga do Egito, nos dias de Moisés. Foi uma chuva de granizo misturada com fogo que feriu o gado, as árvores e as ervas. Foi uma praga contra Ísis, a falsa deusa do Egito. Vamos considerar também que Deus fez chover fogo, enxofre, granizo sobre Sodoma e Gomorra, que foram destruídas. Então, não há razão alguma para acreditarmos que Ele não fará isso de novo. As consequências causadas pelo granizo, pelo fogo e pelo sangue lançados sobre 1/3 da terra em uma tempestade violenta, quase inimaginável, não só causará destruição
imediata e indescritível, mas também trará muitas outras consequências. As 7 trombetas, vamos explicar rapidamente assim, o que significa. A primeira trombeta, o símbolo, granizo, fogo, sangue, 1/3 das plantas queimadas. Segunda trombeta, como um monte em chamas, 1/3 do mar, das embarcações, peixes atingidos. Terceira trombeta, a estrela Abisinto em chamas, 1/3 das águas doces fica poluída. Quarta trombeta, corpos celestes feridos, 1/3 do sol, da lua e das estrelas escureceu. Quinta trombeta, o primeiro ai, Satanás abre o abismo. Gafanhotos possuídos por demônios serão soltos. Sexta trombeta, o segundo ai, 4 anjos caídos, fogo, fumaça, enxofre, 1/3 da população morre. Sétima trombeta, o terceiro ai, as 7 taças. Isso nós veremos no futuro próximo, tá? Então, vamos agora para o verso 8. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como um grande monte em chamas foi lançado ao mar. 1/3 do mar transformou-se em sangue. Morreu 1/3 das criaturas do mar e foi destruído 1/3 das embarcações. A primeira trombeta sinaliza juízo contra a terra e contra o mar. Ela nos faz lembrar da primeira praga do Egito nos dias de Moisés, que converteu as águas em sangue. Foi uma praga contra Rica, a falsa deusa do Egito, que matou os peixes e as rãs e tornou a água imprópria para consumo. Então, preste atenção nas palavras deste versículo. Eu citei 2 vezes. Ele não diz que um monte em chama será lançado no mar, mas ele diz algo parecido com um. Aqui pode ser um míssil nuclear, pode ser também um meteoro, mas seja o que for, será grande e estará em chamas e transformará o mar em sangue. Matará 1/3 da vida marítima e destruirá 1/3 das embarcações. Quem depende do mar para ter seu emprego, seu alimento, sua segurança, seu transporte, sofrerão muito. Abisinto, versos 10 e 11. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e caiu do céu uma grande estrela
queimando como tocha sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas. O nome da estrela é Absinto. Tornou-se amargo 1/3 das águas, e muitos morreram pela ação das águas que se tornaram amargas. Alguns acreditam que essa estrela queimando como uma tocha será um meteoro. Outros sugerem que seja um míssil nuclear. Independente das opiniões sobre o que seja, eles concordam, os estudiosos concordam sobre o efeito que isto causará. Um grande objeto em chamas, contendo algum tipo de substância química, poluente, tóxica, cairá do céu. Terá o nome de uma erva amarga, chamada absinto na Bíblia. Contaminará 1/3 do fornecimento de água potável na terra, fazendo com que muitas pessoas morram após o consumo dessas águas. Embora a Bíblia não diga, é razoável imaginar que muitos morrerão de sede. Porque com 1/3 da água potável contaminada, a maioria das pessoas não terá água para consumir. Os adultos conseguem sobreviver 3 dias sem água, mas as crianças e os doentes não. Então, é oportuno pensarmos nisto. O profeta Jeremias disse no seu livro, no capítulo 25, 23 e no verso 15, você pode conferir, Deus dizendo: eu os farei comer comida amarga e beber água envenenada, porque os profetas de Jerusalém a impiedade se espalhou por toda a terra. Os profetas de Jerusalém deveriam desprezar o mal, distribuindo a água pura da palavra, mas eles estavam satisfazendo os moralmente corruptos, distribuindo água envenenada das falsas doutrinas. Por isso, Deus os julgou. Este trágico juízo afetará o abastecimento de água do mundo todo, e provocará a morte de muitas pessoas. É consequência para aqueles que se recusarem a se sujeitar à autoridade de Deus. Todos nós precisamos de água. Ela é fundamental para a nossa sobrevivência. Agora, só podemos imaginar que tipo de outras tragédias ocorrerão por causa da terrível poluição causada por este juízo da terceira
trombeta. Verso 12. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferido 1/3 do sol, 1/3 da lua e 1/3 das estrelas, de forma que 1/3 deles escureceu. 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Aqui o juízo da quarta trombeta afetará os corpos celestes, o sol, a lua e as estrelas. As religiões pagãs adoram esses objetos. Astrólogos, videntes, bruxas, contam com eles para prever o futuro. Você gosta de astrologia? Você gosta de ouvir o seu signo no rádio? De ler o seu signo na internet antes de sair de casa? Muito cuidado com isto, tá? Quando as pessoas perguntam meu signo, eu respondo simplesmente assim: eu não escolhi nenhum ainda. Então, cuidado com as suas superstições, cuidado com as suas feitiçarias. Existem algumas interpretações estranhas para esse juízo, mas o significado mais aceito é de que a lua, o sol e as estrelas será reduzido em 1/3 a sua luz. Podemos ter certeza que a fumaça provocada pela queima de 1/3 da terra, na trombeta que já citamos, fará um grande bloqueio na camada de ozônio. Isso não deixará a luz do sol, da lua e das estrelas chegarem até a terra. Consequentemente, nós teremos o inverno nuclear, causado pela fumaça, pela sujeira e pelos detritos lançados na atmosfera. A Bíblia não diz por quanto tempo durará essa falta de luz, mas nós podemos acreditar que a redução da luz do sol afetará o tempo, as colheitas e toda a vida em geral. Terríveis tempestades de inverno devastarão a terra, ocasionando a morte de milhões de pessoas devido ao frio. O inverno nuclear a que se refere esta passagem pode ser resultado de uma guerra nuclear. Essa guerra poderia causar o inverno nuclear, provocando mudanças desastrosas na atmosfera e no clima da Terra. O inverno nuclear poderia começar a se desenvolver a partir de incêndios em cidades causados pelo extremo calor de explosões nucleares. Grandes quantidades de fumaça desses incêndios poderiam espalhar e cobrir pelo menos a metade da superfície da Terra. A fumaça poderia impedir que grande parte da luz do Sol chegasse ao chão. As temperaturas poderiam cair consideravelmente
e as chuvas poderiam diminuir. Essas condições poderiam durar vários meses ou até anos. Com a luz do sol reduzida, menos chuva e temperaturas mais baixas, a agricultura poderia parar. E o resultado seria a fome em todo o mundo. Verso 13. Enquanto eu olhava, ouvi uma águia que voava pelo meio do céu e dizia em alta voz: Ai, ai, ai dos que habitam na terra, por causa do toque das trombetas que está prestes a ser dado pelos 3 outros anjos. Quem é esse anjo? Não se pode precisar. Alguns dizem que pode ser até a igreja. Outros dizem que seria uma águia realmente. Lembre-se que a jumenta falou com Balaão. Se Deus pôde fazer uma jumenta falar, certamente Deus poderá fazer uma águia falar também. Essa águia ou este anjo voará pelo céu proclamando 3 ais contra os habitantes da terra. Estes 3 ais correspondem às 3 últimas trombetas. É difícil imaginar, mas esses ais serão piores do que qualquer juízo já mencionado anteriormente, qualquer juízo ocorrido na terra. Há muito tempo, o mundo foi abandonado para cometer seus crimes, escarnecer das ideias estranhas de Noé. Lembram de Noé? Nós falamos lá no início dos vídeos. Lançar desacato no rosto de Deus. Mas neste momento, a terra sucumbirá e seus corpos sem vida se lançam uns sobre os outros em meio às ondas de um oceano mundial. A lei tripudiada declarará sua honra legítima e Cristo não suportará eternamente os golpes, os insultos e tudo o que ele sofreu no salão de Pilatos. Vocês acreditam que Jesus sofreu pouco naquela noite de quinta-feira, quando o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue? Você acredita que Jesus sofreu pouco após ser beijado por um de seus 12 escolhidos? Você acredita que Jesus sofreu pouco durante uma noite toda sendo acusado injustamente e o próprio povo que acompanhava Jesus, que comia o pão multiplicado, que comia o peixe,
que tomou vinho no casamento, que só queria saber de cura, de prosperidade. São essas igrejas que nós temos hoje. Esse povo que só fala em dinheiro, que só fala em prosperidade. O céu desse povo é aqui mesmo. Eu vi um vídeo recentemente de uma pastora dizendo que as pessoas devem dar o dízimo desses miseráveis R$600 que o governo está dando a título de esmola para a população por conta da pandemia do novo coronavírus. Jesus sofreu demais na noite da quinta-feira até as 3 horas da tarde da sexta-feira, quando ele clamou em alta voz, provando que ele estava de posse de toda a sua força, dos seus pulmões. Está consumado. Cristo cobrará tudo o que ele passou naquela noite de quinta-feira e naquela sexta-feira. Ele cobrará, certamente ele cobrará. E eu espero que você que está me ouvindo agora não esteja aqui para passar por isto. Tudo que foi criado para a bem-aventurança humana se transformará em uma fonte de desastre e problemas para os que não conhecem a Deus e não obedecem o Evangelho de Cristo. Quer você queira, quer você não queira. Eu só peço que você alcance graça de não passar por essa situação. E o pior, está muito próximo de acontecer tudo isso que estamos falando. Está tão próximo de acontecer que eu parei o estudo lá no livro de Levítico, porque a minha intenção é explicar a Bíblia toda para você, versículo por versículo. Só que devido a essa situação que nós estamos atravessando hoje, eu senti no coração, eu pedi direção a Deus, e senti no coração de estudarmos o livro do profeta Daniel e agora o livro do profeta João, o Apocalipse. Tudo o que está sendo dito nestes vídeos, verso a verso, vai acontecer. Quer você creia, quer você não creia. Deus não dá a mínima para o que você pensa em relação a Ele. Deus não se sujeita a homens. Ele nos ama. Ele nos ama muito, tanto que Ele morreu em nosso lugar. Todavia, Ele não nos obriga a nada. Você decide ir para o céu aceitando Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador de sua alma. Você decide ir para o inferno desprezando o sacrifício da cruz. Me exaltei demais, já falamos 30 minutos. Me perdoe, mas não dá, porque fazer vídeo de 15 minutos eu vou ter que falar um verso por vídeo. E aí fica totalmente sem sentido. Mas eu espero sinceramente que você perca 30 minutos da sua vida, que você ganhe 30 minutos da sua vida assistindo este vídeo e todos os vídeos que ainda farei sobre o livro do Apocalipse, e se vivermos, voltaremos lá no terceiro livro da Bíblia. E se Jesus permitir,
nós falaremos tudo novamente, falaremos novamente o livro de Daniel e falaremos novamente o livro do Apocalipse. Não é interessante isto? Que Deus use de misericórdia para com você. Tenha uma boa noite. Tem paz para você. Tem vida abundante. Acredite em Deus. Ele acredita em você.